Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal, bem como aqui o encerramento do mês no pregão desta sexta-feira, dia 29 de julho. Ibovespa apresentou alta aqui de 1,13%, conseguindo romper a máxima de toda uma congestão aqui, apontando então, se a gente olhar para o gráfico semanal que terminou com alta de 0,54%, um candle de reversão de um movimento de alta para um movimento de baixa, cuja sua confirmação seria a perda da mínima dessa semana, 55.992 pontos, um candle chamado de Hangman. Mas, por enquanto, dentro dessa sinalização vista aqui no gráfico diário, segue apontando para a principal resistência aqui por volta dos 58.574. Se olharmos para o gráfico mensal, acima desse patamar, tem aqui outro topo por volta dos 61.200 a 62.300. Entre esses dois topos, região de resistência de número redondo ali por volta dos 60 mil pontos. Então, olhando para o mensal, alta no mês de 11,22%. Ibov vai dando um indício mais claro de mudança da sua tendência de baixa, de longo prazo, para uma tendência indefinida, que pode trazer a confirmação mais à frente de uma tendência de alta de longo prazo. Aqui, se a gente colocar uma linha de tendência de baixa, passando pelas máximas aqui desse topo e também desse aqui, a gente pode ver que o Ibov está em cima dessa linha de tendência de baixa, juntando essa linha de tendência de baixa com essa região de topo anterior mais essa aqui, região que fortalece um pouco mais esse patamar como resistência importante, trazendo a chance de ter, no decorrer do mês de agosto, alguma mudança da tendência de curto prazo para uma tendência neutra ou mesmo uma tendência de baixa em alguns papéis, ou seja, uma movimentação de correção que pode acontecer no decorrer do mês de agosto. Na sequência, temos aqui para falar do mini índice. Mini índice, cheguei a recomendar uma operação no pregão de hoje. Na realidade, foram duas, somente uma foi executada. Uma compra que foi basicamente na superação da máxima desse candle. Primeiro tinha passado aqui nessa superação de máxima, depois passei na superação da máxima aqui desse candle, e ela foi executada justamente na superação da máxima desse candle, que era igual a esta aqui. Essa compra foi executada, chegou a andar aqui na faixa de uns 160 pontos, por volta de 160 pontos, depois recuou. Eu fiquei segurando um pouco mais na expectativa que pudesse romper a máxima do pregão anterior. Vou colocar até o gráfico diário, romper a máxima do pregão anterior não, a máxima de toda a congestão, já nesse movimento de subida, por isso eu segurei um pouco mais, mas quando ela bate aqui nessa mesma mínima após esse candle de formação de topo, eu opto por encerrar essa posição com um ganho de 0,11%, capital total mais 0,1%. Então, de maneira geral, partindo aqui para os resultados do mês, a gente teve aqui nesse mês 80 recomendações, sendo que duas operações estão em aberto. Eu vou comentar daqui a pouco BBSE3 e CL3, taxa de acerto de 54%, resultado nas ações aqui, ganho menos perda nas operações 17,26%, resultado nas ações, isto é, se eu tivesse colocado 100% capital em toda a operação, teria gerado um ganho no capital total de 17,26%. Só que como você tem várias operações às vezes ao mesmo tempo, você não coloca todo, e também tendo uma boa gestão de risco, você não coloca todo o capital em uma única operação. Então aqui, olhando para o que ela se refletiu, esse ganho de 17,26% no capital total, de acordo com a minha recomendação em termos de percentual do capital total a colocar em cada operação, aqui teve um ganho de 2% das ações em cima do capital total. Do mini índice, o ganho foi de 2,84% na operação, ganho menos perda, e depois aqui isso refletiu como uma alocação maior de capital em cima das operações de day trade, a gente teve aqui um ganho no capital total de 2,3%. Então, no geral, a gente teve o ganho de 20,1% em cima das operações, percentualmente falando, e a gente teve um ganho aqui percentual também no capital total, um crescimento do capital total de 4,29%. Partindo aqui para o mini índice mais detalhadamente, a gente teve aqui no mês, foi um mês abaixo da minha meta mensal, média. Então eu tenho uma meta mensal média em torno de 3 mil pontos, esse mês ficou abaixo, em torno de 1.555 pontos. Então o ganho de pontos e a perda de pontos, aqui está o saldo. Foram 14 operações positivas, 12 operações negativas, um total de 26 operações. Taxa de acerto de 53,8%. Média de ganho em cima das operações que deram certo, na faixa de 154 pontos, 153, 154 pontos. E aqui negativo por volta de 49 a 50 pontos quando ela dá errado. Uma
Relação risco-ganho aí na faixa de ganho versus perda, na faixa de 3,12. Então, quando eu falo de meta média, isso é no decorrer de um ano, qual é a minha meta média mensal? Então, é na faixa de 3.000 pontos. Se eu pegar aqui no mês de maio, colocar aqui o resultado do mês de maio, a gente teve um saldo de 4.440 pontos, que está aqui registrado, 4.440 pontos. No mês de junho, nós tivemos aqui um saldo de 3.060 pontos, então está aqui registrado 3.060 pontos. E nesse último mês, 1.555 pontos, colocando aqui a data desse mês. Então esse mês, 1.555 pontos, a gente tem a média até o momento desses últimos 3 meses na faixa de 3.018 pontos. Então a gente pode, quando eu falo média, que a gente pode ter um mês abaixo dessa média de 3.000 e um mês acima. Eu vou logicamente buscar sempre trabalhar para que essa média fique acima aí desse patamar dos 3.000 pontos por mês no decorrer de um ano em termos de média. Voltando aqui para o gráfico, vamos então falar aqui do gráfico. PETR4, Petro no pregão de hoje apresentou aqui, deixa eu só voltar aqui e botar o gráfico mensal, apresentou alta de 3,76%, abrindo já com gap de alta, mesmo que eu buscasse alguma operação na superação da máxima do que do pregão anterior, não teria executado, já teria pulado o preço aqui da execução. Veio para cima, está em tendência de alta, fundo ascendente, mas um pouco, eu diria, mais esticado para cima na situação de compra aqui nesse nível que se encontra. Ideal seria que até tivesse um desmembramento aqui para baixo dessa movimentação que possa trazer compra um pouco mais adiante. Caso faça um rompimento direto aqui para cima, ficaria um pouco mais esticada ainda essa movimentação neste momento em cima de PETR4, que terminou a semana apresentando justamente um candle de indefinição, que pode trazê-la aqui para baixo, a principal sinalização para uma correção um pouco maior, em busca ali de uma região de topo na faixa dos 10,50, ficaria na perda ali dos R$ 11,15 mínima desta semana. Resistência mais alta para Petro, olhando para o gráfico mensal, que terminou o mês com alta de 26%, aqui na casa dos R$ 13,00, primeiramente já está no patamar de resistência desse fundo aqui anterior, uma região intermediária de resistência na faixa de R$ 11,80, por volta de 11,82 a R$ 12,00. Depois disso, aí seria a região em torno dos R$ 13,00 e mais acima R$ 14,95, que é a máxima desse topo anterior. Ativo ainda na tendência de alta no médio prazo, favorecendo correções aqui no gráfico diário em busca de ponta compradora. Vale 5 terminou o dia apresentando aqui estabilidade, mais 0,33%, foi lá bater na região de gap, juntando aqui a questão do fechamento, 14,69 com 14,59, bateu lá e gerou aqui um fechamento na máxima do dia, se sustentando acima dos R$ 15,00. Ativo segue na tendência de alta de curto prazo, na semana terminou aqui com alta de 7,68%, essa semana trouxe uma boa operação, uma boa a saída de uma posição comprada que a gente fez aqui na ação, um pouco até mais acima do valor que está atualmente. A ação, olhando para o gráfico semanal, vai apontando ali para uma resistência na faixa dos 15,74 a R$ 16,00 e acima disso R$ 16,87 no mês, alta de 15,20%. Também, como eu disse, apontando aqui para a região dessas duas máximas anteriores, aqui 16,13 e a máxima aqui desse outro mês, R$ 16,87. Acima disso, a gente pode falar na Vale, já buscando ali uma região, pensando num prazo maior, na faixa dos R$ 20,00. Então é bom a gente ficar atento nas correções da Vale aí no decorrer do mês de agosto, que podem apresentar ainda operações na ponta compradora. Na sequência aqui temos para falar dos ativos aí que eu recomendei compra no pregão de hoje. Primeiramente, Ciel3, foi a primeira recomendação do dia. Ciel3, a compra foi executada, a superação aqui dos 36,17, dentro do que já tinha abordado na última videoanálise. Fechou bem com alta de 1,6%, já conseguiu até bater na máxima ali do topo anterior, R$ 37,05. Expectativa é que ela faça um rompimento aqui para cima. Olhando aqui para a recomendação em si, os valores, 36,18 com stop em 35,29. Objetivo em 37,96 com um risco aqui de 2,46%. Então são essas duas posições que nós vamos carregar aí para o mês de agosto. BBSE3 fechou também muito bem, com alta de 2,66%, compra executada aqui no rompimento dos 29,49. Então em 29,50 a compra foi executada. Stop, só lembrando aqui que essa ação já conseguiu até romper aqui em oscilação por R$1 a máxima do topo anterior, foi bem parecido com o que aconteceu com a Ciel3. Expectativa que haja mais algum movimento aqui para cima, mesmo que a gente tenha movimentação para baixo a partir aí do pregão de segunda-feira, mas expectativa ainda que a gente tenha alguma coisa para cima, tanto na Ciel3 como na BBSE3. E na BBSE3 o objetivo da operação está em R$ 31,00.
com um stop em 28,75. Risco da operação de 2,54%. Na sequência, o ponto negativo do dia foi aqui a Ambev 3, não necessariamente para a gente, mas só olhando aqui o ativo que já abriu com um forte gap de baixa, fechou com queda de 3,29% e não conseguiu sair da sua congestão ali, olhando para o gráfico semanal principalmente, não conseguiu sair dessa congestão forte que ela tem, uma zona de resistência bem importante, superou a máxima que desse topo anterior, uma sinalização ali de pivô de alta, mas sem muita relevância no meu modo de ver, e depois disso gera esse forte gap de baixa, perdendo o último fundo ascendente, ou seja, numa tendência, o que tinha estabelecido uma tendência de alta dentro de uma congestão, reverteu aqui para uma tendência de baixa, com topo duplo aqui na mesma região de resistência, mas é um ativo ainda bem travado, olhando principalmente para o gráfico semanal, bem travado, que pode trazer oportunidades mais adiante numa movimentação aqui para baixo que ela venha a ter, ou mesmo se não ganhar muita força para baixo, esse gap forte aí de baixa que ela apresentou no pregão de hoje. Então é isso, amigos, muitíssimo obrigado por sua atenção. Desejo a você um excelente final de semana, que o mês de agosto também seja repleto de boas operações. Aproveito também para solicitar aí a gentileza de dar um like na videoanálise, um joinha na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Então aproveite seu final de semana e até segunda-feira. Um grande abraço.